12º encontro do nosso projeto, Pensando o Brasil Recente, projeto de extensão, com professores da rede básica, principalmente do Ceará, mas nós temos também professores de outros estados. Hoje nós estamos aqui com a presença da professora Monalisa Torres. A Monalisa é professora da UES, e o professor Cleiton, que faz parte aqui, né, desde o início, está sempre aqui, que é professor da FAC e professor da UFC. Né? Os dois são cientistas políticos e vão aqui apresentar para vocês os resultados das suas pesquisas. Em geral, a gente está sempre falando da política nacional e muito pouco sobre a política local. Né? Então, assim, há muito desconhecimento sobre os atores, sobre os processos, né? Sobre o que está acontecendo, e é estranho realmente que a gente não saiba o que está acontecendo no nosso estado, né? No nosso lugar, quando a gente está muito preocupado também com o que está acontecendo nacionalmente. E, claro, as coisas se articulam também. O Ceará tem um espaço aí, né? Seja de resistência, de índices que vão aparecendo aí nos últimos anos, de figuras públicas muito importantes também, né, relevantes aí para o cenário nacional, seja ocupando ministérios, né, seja candidatos à presidência da República, seja potenciais candidatos futuros, aí, nomes que estão aparecendo também aí como oposição, né, nomes fortes. Bom, então a gente vai discutir sobre essa questão, né? E aí vocês sintam-se à vontade para fazer as perguntas que vocês sentirem necessidade. No último encontro que a gente teve, nossa conversa foi com a Paula Vieira, que apresentou aqui para a gente sobre o Legislativo, foi muito interessante. Né? Então, assim, a gente está se encaminhando para o final do curso, né? Depois de hoje, a gente só tem mais 2 encontros para terminar esse curso. Foram temáticas, de fato, muito interessantes e, com certeza, a de hoje também será. Então, muito obrigada, Cleiton e Monalisa, por terem aceito o convite. Esse curso tem a característica também de trazer muitas mulheres, né? Isso é muito bom, certo? Já que a ciência política, muitas vezes, é um espaço bem masculino também, né? Então, a gente fica feliz de ver mulheres brilhantes aqui fazendo também suas análises. Pois a Monalisa vai começar a sua apresentação, depois o Cleiton. Aqui, Monalisa, tem professores, principalmente de sociologia, certo? De vários lugares, professores que são do interior, certo? Tem professores que são de escolas regulares, de escolas de tempo integral, escolas profissionais, então a gente tem aqui um público bem diversificado também, certo? Nesse sentido. E a ideia do curso é que a gente, de uma certa forma, capacite, traga discussão para os professores, para que eles possam fazer essa discussão em sala de aula, né? Então, assim, muitas vezes a pergunta sobre como a gente deve tratar essa temática, né? Alguns professores trazem algumas questões que os próprios alunos também fazem perguntas na aula, então a ideia é justamente essa, certo? Para a gente tornar a política algo inteligível para o jovem, certo? Principalmente do ensino médio. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer discutir sobre as nossas pesquisas, né, e é sempre um prazer também estar ao lado do professor Cleiton. A gente, como eu já falei aqui, a gente tem interesses de pesquisa que convergem, então a gente discute e troca muita figurinha, e é um prazer estar discutindo e apresentando essas análises, né, os resultados dessas pesquisas, para professores também de outros lugares, de municípios do interior, e eu sou uma pessoa do município de interior, né, meu interesse de pesquisa começa tentando entender o porquê, como explicar, como entender a política no meu município, que é um município pequeno, que, enfim, do interior do Ceará, e eu vou começar por aí. Como eu falei, eu sou de um município do interior, município de Barreira, não sei se vocês conhecem, emancipado em 87, né, então um município jovem, e que compõe ali um dos municípios do maciço de Baturité.
eu comecei a me interessar em entender por que determinadas figuras políticas no município tinham tanto poder de influência, mesmo não estando na prefeitura. Então, assim, em alguns momentos eles já foram prefeitos, mas depois que perderam o mandato, né, depois que saíram da prefeitura, continuaram a influenciar a política no município, indicando e elegendo e reelegendo nomes, né? Então, isso já sinalizando o tamanho da força política que essas pessoas tinham nesses municípios. Né? Então, eu comecei a me interessar por essa capacidade de influência, essa força dessas personagens, e percebi que outros municípios do interior também tinham uma relação parecida, né? E aí, claro, alguns conceitos começaram a ser mobilizados para tentar entender essa dinâmica. Tentei forçar a barra com coronelismo e vi que coronelismo não era o conceito adequado para entender a dinâmica política nesses municípios, e conheci o conceito de grupo político, né, que é o conceito que a gente vai explorar mais um pouco aqui. O Cleiton vai aprofundar o grupo político a nível estadual, eu vou tentar focar no microcosmo do município. Né, então, assim, a ideia de grupo político, e aqui eu trago toda a produção intelectual da professora Regiane, eu me coloco aqui como uma herdeira dessa linhagem da professora Regiane Carvalho da UFC, que tentou organizar esses conceitos para entender a gramática mesmo nas disputas do poder no Ceará. Né? O que é legal desse conceito é que, articulado a outros dois que são importantes, então a ideia de grupo político ela não pode ser entendida isoladamente, ela precisa ser articulada com outros dois conceitos que também são fundamentais, que é o de chefe político e ciclo político. Então, a ideia de grupo político, chefe político, essa tríade conceitual, ela forma um arcabouço teórico que possibilita, né, o entendimento dessa gramática das disputas do poder local, do poder no Ceará, não só do poder local. Claro que eu vou focar aqui o poder local. Então, assim, começando por a ideia de chefe político, né? O que seria o chefe político? O chefe político é aquele líder, né, que para além de outros líderes políticos, ele consegue organizar, e é em torno dele que orbitam outras lideranças, né? Então, ele é quem consolida essas redes de sociabilidade que demarcam simbolicamente os grupos políticos. É em torno dele que se destaca ou se consegue diferenciar um grupo político de outro. Né? Então, tem toda essa concepção de um mando personalizado nessa figura do chefe. É ele, né, a figura dele, as características dele que demarcam as fronteiras simbólicas desse grupo. E ainda é interessante observar que é esse chefe político que consegue fazer, digamos assim, a intermediação entre os líderes políticos que estão abaixo dele, né, esses que orbitam em torno dele, e as outras esferas de poder. Né? Então, é ele que consegue fazer esse, digamos assim, esse meio de campo. Né? Então, é ele que monta os acordos, que tem a capacidade de coordenar os interesses divergentes, que tem a possibilidade, ainda que não exerça um cargo político, ele que consegue montar os arranjos majoritários e, como eu falei, conciliar os interesses das lideranças que a ele estão subordinadas. Né? Então, é um mando assim, bastante personalizado e não dá para entender grupo político sem entender a importância e o papel do chefe político. Então, e o que seria, então, o grupo político? A primeira ideia, né, ele é exercido por uma chefia. O grupo político tem essa figura do chefe que eu já expliquei para vocês. E, para além do alinhamento partidário, o que organiza, o que, digamos assim, mantém coeso o grupo político, não é uma identificação partidária, não é um conteúdo programático, mas muito mais a força desse chefe político. Né? Então, muitas vezes, por questão de sobrevivência política, essas lideranças acabam se alinhando ao grupo político hegemônico, que tem essa conexão com as outras esferas de poder, para poder ter acesso aos recursos do Estado e, claro, manter suas bases eleitorais. Então, aí são relações bastante pragmáticas, né, do ponto de vista de sobrevivência eleitoral e que transcende a própria vinculação e identificação partidária. Por isso que é comum, por exemplo, a gente ver chefes políticos ou grupos políticos que transitam de partido sem nenhum constrangimento. E uma hora tá no PDT, outra hora tá no PP, outra hora tá no PSDB, outra hora, assim, inclusive de campos ideológicos completamente, enfim, divergentes, né? E aí, em razão dessa
desse grupo político, dessa organização em torno da chefia política, né, dessa possibilidade do chefe político se colocar como alguém que tem essa conexão com as outras esferas de poder, a ideia do situacionismo, ela é muito presente. Né? O que é que significa isso? Né? A ideia do adesismo. Estar perto do poder por questões de sobrevivência política é muito mais viável, é muito mais, digamos assim, positivo do ponto de vista eleitoral, você está do lado de quem tem a possibilidade de lhe conseguir recursos públicos para distribuir nas suas bases. Né? Então, a tendência ao adesismo, a tendência aos diferentes atores políticos se associarem aos vencedores, aqueles que estão no poder, faz com que haja, né, digamos assim, uma certa fragmentação ou fragilização do campo da oposição. Nesse regime de grupos políticos, as oposições, elas tendem a ser mais frágeis, elas tendem a ser, digamos assim, mais fragmentadas, né, exatamente pela força do chefe político de conseguir, inclusive, cooptar lideranças para ampliar o seu campo de influência. E é claro que esses grupos políticos, né, em si, eles já disputam poder. Né? Então, a ideia de disputa de poder nos leva à ideia de ciclo político. E o que seria o ciclo político? Seria uma temporalidade no qual um determinado grupo político conquista e garante a hegemonia do poder em determinado território. Né? Então, ele se mantém por longos períodos de tempo como grupo hegemônico, como lideranças que conseguem eleger e se reeleger, enfim, e que mantém o poder político por em um determinado período longo, né? A longevidade política vem dessa perspectiva aí, em um determinado território. E aí, para entender o ciclo político, a professora Regiane nos coloca três aspectos que são importantes e que garantem, mesmo pós-redemocratização, a possibilidade de domínios longevos de grupos políticos. O primeiro é a possibilidade de reeleição. Né? Com a possibilidade de reeleição, um chefe político ele pode estar no poder por mais um mandato, ou seja, por 2 mandatos, e eleger e reeleger o seu sucessor e, dessa forma, garantir uma longevidade no seu poder político. O segundo, que eu já falei um pouquinho aqui, é a tendência do situacionismo verticalizado. É uma tendência que as diferentes lideranças, os diferentes chefes políticos, os diferentes políticos nas diferentes esferas de poder tendem a se alinhar. Então, o prefeito vitorioso se alinha ao governador vitorioso, que, por sua vez, se alinha ao presidente, né, que está no poder. E quando a gente olha para os grandes chefes políticos no estado do Ceará, pegando a nível estadual, não vou me aprofundar não, viu, Cleiton? O Tasso e o Cid Gomes, né, na época do Cid Gomes, só para pegar esses dois, por exemplo, eles tinham era muito visível essa tendência ao situacionismo. O Tasso tinha alinhamento ao governo federal, com a figura do presidente, que era do mesmo partido dele, Fernando Henrique Cardoso, e para baixo tinha muitos prefeitos que constituíam a base política do governador. Eu fiz um levantamento esses dias para comparar o desempenho eleitoral partidário, né, dos prefeitos nas eleições. Enfim, nas eleições eu consegui dados de 90 até agora, também foi um levantamento rápido. E o Tasso, no auge do tassismo, o PSDB, o partido do Tasso, tinha 83 prefeituras, né, conquistadas na eleição de 2000. Só em 2000 foi o maior, foi assim, o recorde de desempenho partidário de qualquer partido no estado do Ceará após redemocratização foi o PSDB no auge da era Tasso em 2000. Depois disso, o partido que mais conseguiu eleger prefeitos, né, o PSDB, inclusive, manteve por acho que 3 ou 4 eleições esses recordes, mas depois dele o PDT agora, com 66 prefeituras, e aí tendo a possibilidade de disputar a capital, né? Então, assim, a gente vê essa força que vai se construindo a partir dessa tendência à associação com as outras esferas vencedoras. Então, o governo do Estado se alia ao presidente da República, mas o governo do Estado também tem na sua base outros prefeitos que vão mantendo essa associação. Então, o governador apoia o prefeito vitorioso e o prefeito vitorioso se alia ao governador, né, nessa tendência mesmo de associação os vencedores se associando aos vencedores. E aí, por fim, para delimitar essa ideia da temporalidade, que marca a hegemonia política, é a ideia de imagem-marca.
né, que é muito forte dentro dessa tríade conceitual aí do grupo político, chefe político e ciclo político, que já que o chefe político é aquele que organiza o grupo, que delimita simbolicamente as fronteiras, né, simbólicas do grupo, a imagem marca é exatamente digamos assim, a simbólica do personagem, desse chefe político que delimita as fronteiras temporais dessa hegemonia, né? Então, a era Tasso, o próprio nome já simboliza essa personalização da imagem marca do seu chefe, do governador Tasso, dentro daquele período. Então, a imagem marca no caso, a era tassista, ela incorpora todo o imaginário de modernização. Então, o Tasso, como um governador que modernizou o Estado, que vinha de um segmento empresarial, então, todo o perfil simbólico do Tasso incorporado, personalizado nessa época que delimitou a hegemonia do grupo, que ele foi o chefe, né? Então, esses três conceitos compondo, né, digamos assim, essa tríade conceitual compondo a ideia de como a gente pode utilizar esses recursos teóricos para entender a dinâmica, a gramática das disputas políticas no Ceará. E aí, para utilizar um microcosmo do município de Acarape como exemplo de como foi mobilizado esses conceitos, professora, tem quanto tempo? Eu acho que... Não, pode falar. Em geral, a gente vai até 8h30, 9 horas. Então pode falar, tranquilo. E aí, para utilizar como campo empírico, né, dessa mobilização desses conceitos, eu fiz análise sobre o município de Acarape. Eu vou pular aqui para Acarape, porque Barreira eu ainda não tinha mobilizado todos esses conceitos da forma como foi feito na dissertação, que já foi um outro município, mas com características bem parecidas com Barreira. Município de pequeno porte, que se emancipou em 87 também, eles se emanciparam a partir do mesmo movimento, né, das populações lá desses municípios. E aí o que é interessante é que, só para contextualizar, a década de 80 foi marcada, sobretudo, pelo processo de redemocratização. Então, houve uma descentralização administrativa, né? Esse contexto da década de 80, até mais ou menos meados de 90, teve o que se chamou na literatura de onda emancipacionista. E em contexto que propiciou isso, como eu falei, a redemocratização em si, que já vinha com toda a ideia de mudança, de voto, de participação cidadã, junto a isso. O município passa a ser entendido como um ente federativo com autonomia política e administrativa, o controle do processo de emancipação todo centralizado nas assembleias legislativas, ou seja, os deputados que tinham o controle sobre todo o processo de emancipação, eles que definiam. Então, muitos deles tinham bases eleitorais nesses municípios, e como uma tentativa de ou ampliar ou não perder suas bases, endossavam, né, o processo de emancipação, e muitas vezes, em alguns casos, coordenavam o processo de emancipação. Foi o que aconteceu com Acarape e Barreira. Lá havia uma oligarquia muito forte que estava presente no município há muito tempo, no município de Redenção há muito tempo, e aí a principal base eleitoral deles era o município de Redenção. Acarape e Barreira se desmembram de Redenção. E aí, com um grupo, um segmento da classe média local, sobretudo comerciantes, profissionais liberais, começam ali a se mobilizar e vem Peraí, gente, só um instante. E vem na possibilidade de emancipação, né? Nesse cenário, a possibilidade de conquistar a autonomia política administrativa. E aí eles começam a fazer esse movimento de emancipação, de reunir pessoas, de fazer debates, né? O
município agora a gente vai ter autonomia para definir sobre os destinos, os recursos do município, então tudo isso vai ganhando força, e uma força muito maior, sobretudo, nesse processo de redemocratização, que tem todas essas discussões sobre participação cidadã, os movimentos políticos e tudo mais. E aí, o que é que acontece? É nesse momento que figuras importantes para esses dois municípios, que tomam o protagonismo dos movimentos de emancipação, começam a ganhar destaque. E são essas figuras, e eu vou pular um pouco a história, são essas figuras que, mobilizando e tomando a frente dos movimentos, eles reúnem, eles conseguem somar capital político e se transformam nas principais lideranças políticas desses municípios, desbaratando, inclusive, as antigas oligarquias. Né? Então, é nesse processo de emancipação que essas lideranças conseguem reunir força, capital político, visibilidade, popularidade, enfim, e se tornam as principais lideranças dos municípios. A partir da emancipação, essas figuras se dividem em grupos políticos, né? As duas principais, cada um monta o seu próprio grupo político, e aí tem toda aquela ideia de política faccional, em que o partido não é mais... A figura do chefe político é mais importante do que o partido, não há uma fidelidade partidária, as lideranças políticas transitam entre um grupo político e outro, a depender do grupo político que no momento se coloca mais forte, ou se apresenta com mais força, né? E esses chefes políticos que nascem no período de emancipação, que nascem do movimento de emancipação, eles acabam construindo seus grupos políticos, construindo suas hegemonias e se alternando no poder nesses municípios. E isso foi o grande achado que eu coloco aqui das minhas duas pesquisas, da dissertação e do mestrado. Os dois municípios, eles convergem nesse sentido. Municípios que nascem, né, que são jovens, de pequeno porte, enfim, tem todo um perfil de municípios de pequeno porte, que depende de recursos de repasse do Estado, mas que em um determinado momento da sua história, quando se emancipam, as lideranças que participam do processo emancipacionista se transformam nesses grandes chefes, e são esses grandes chefes que vão se alternando no poder até atualmente. Bom, é isso, eu vou parar por aqui para dar tempo do professor Cleiton falar. Pronto, Cleiton, pode falar. Ok. Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês novamente. E falando sobre um tema que eu gosto muito, né, que é a política cearense. Como é que foi meu encontro com a política cearense, com o estudo da política cearense? A minha monografia e a minha dissertação eu tinha estudado temas da política nacional, né? Corrupção política, estudei alguns debates no Legislativo, no Congresso Nacional, e eu sempre percebia, né, que havia uma lacuna sobre a política cearense contemporânea. Teve uma leva de bons trabalhos, principalmente produzido pelo nosso Departamento de Ciências Sociais da UFC, que estudou a Era das Mudanças. Aí você tem trabalhos da professora Linda Gondim, do professor César, da professora Rejane, do Jadá. Aí praticamente você tem da professora Irles, os professores que estavam no departamento meados da década de 90, se debruçaram sobre a Era das Mudanças, e a partir daí você tem uma série de obras que já são clássicas, né? Mas eu me perguntava assim, mas e se eu quiser debater, se eu quiser discutir, se eu quiser conhecer a política cearense contemporânea, já que a gente está aqui com professores que vão discutir isso com os alunos, e para os alunos, para os estudantes, para os jovens que querem entender esse momento. A gente está agora num processo eleitoral. Como entender a política cearense contemporânea? E foi sobre isso que eu fiz a minha tese de doutorado, que basicamente, a minha tese, ela busca compreender o poder político dos Ferreira Gomes. Basicamente é isso. Eu divido a tese em 3 partes, que é uma parte sobre as eleições, como é que eles constituíram o poder nas eleições, a partir das eleições, outro no legislativo, e a terceira parte
no âmbito da administração pública, né? E um conceito que eu comecei a discutir, a gente até publicou alguns artigos, inclusive esse é fruto também da discussão com a professora Rejane, a gente escreveu outras coisas também, que a gente tinha a noção, que a Mona Lisa trouxe aí de forma brilhante, a gente tinha a noção de que os partidos, eles não explicam a política local. Toda a discussão que a gente está tendo aqui no nosso projeto, falando sobre política local, né? A Paula falou sobre o legislativo na nossa discussão passada, os partidos, eles circulam muito, né? O que é que a gente percebeu? Que quando a gente trata de partidos, para compreender a política local, tanto o município, mas também o Estado, a gente está construindo muito mais uma idealização da política, uma visão normativa, do que propriamente construindo ferramentas para compreender um objeto, né? Então, chegamos à conclusão de que a ideia de enquadrar a realidade dentro de partidos, ela não explicaria. Então, a gente começou a pensar os grupos políticos, né? Os grupos políticos, para explicar não apenas o passado, porque a gente se referia a grupo político quando a gente falava do grupo do Vigílio Távora, do César Caus, né? Quem é o outro? Vigílio Távora, César Caus e o Adalto Bezerra. Então, assim, o que a gente chegou à conclusão é que esses grupos políticos, eles se reconfiguram, eles se modernizam, como a Mona Lisa trouxe, para que eles possam enfrentar as realidades contemporâneas da política e da própria vida social. O que a gente teve? A gente teve um processo de urbanização, de modernização da comunicação política, crescimento das cidades, alteração da própria sociabilidade das pessoas, né? Das organizações sociais, enfim. Então, nós tivemos mudanças radicais. E esses grupos, eles mudaram também, né? Então, a ideia do grupo político, de pensar a realidade cearense a partir do grupo político, é uma perspectiva para se falar da política real. Mais ainda de se falar da política real, quando eu entrevistei, na minha tese, eu cheguei a entrevistar parlamentares, deputados estaduais, né? E eu via que uma categoria, que a gente na antropologia chama de uma categoria nativa, um conceito nativo, era muito recorrente na fala deles. O fulano de tal, ele é do grupo do fulano. Aquele cara, ele é do grupo do outro. Eles não falavam em partidos. Até quando a gente se referia a discussões na esquerda, se falava de grupos. Esse cara aí é do grupo do Guimarães, esse é do grupo do Guimarães, ele é o outro, é de outro grupo. Então, assim, essa terminologia, ela estava presente também entre as lideranças, prefeitos, deputados, vereadores. Ela estava presente na imprensa, a imprensa se refere a isso, a grupo político, e, claro, ela passou a fazer parte do jogo. Então, a ideia do grupo político, basicamente, é essa. É a constatação de que pensar o modelo partidário para a política local, ele é frágil. Não quer dizer que ele não influencie. Claro, a gente tem interferências nacionais. A gente está vendo agora Fortaleza, faz parte do jogo nacional, não tem como. Então, por exemplo, o Diretório Nacional do PT, o Diretório Nacional do PDT, o próprio grupo bolsonarista, eles se movem na campanha de Fortaleza. A gente vê isso. Eu não estou dizendo que não interfere o jogo nacional e os partidos, mas na organização, na ação política, no movimento, esses grupos, eles trabalham dentro dessa perspectiva que perpassa os partidos, né? Está muito além da organização dos partidos. E, claro, para tentar entender esses grupos políticos, eu passei a analisar o grupo político
dos Ferreira Gomes. É assim mesmo que chama, grupo político dos Ferreira Gomes, né? Porque esse grupo político ele tem o protagonismo, a hegemonia política no Ceará, pelo menos desde 2010, né? E eu vou dizer por que eu coloco isso. E outra coisa que eu ficava também me perguntando os termos que se utilizavam para tratar disso. Mas quando a gente fala dos Ferreira Gomes, está falando de coronéis, está falando de oligarquias. Então, a gente que é pesquisador, a gente fica se questionando essas categorias, né? Eu conversando na época da eleição de 2018, que o Ciro estava concorrendo, eu conversei com um jornalista lá de São Paulo e ele já chegou com essas categorias todas prontas. A gente está falando, eu queria que o senhor poderia falar como é que se formou essa oligarquia? Espera ainda, né? O senhor poderia falar como é que se formou? Então, assim, já traz isso tudo prontinho, bem dentro de caixinhas, e cabe a gente pesquisar isso, né? É muito frágil também chamar os Ferreira Gomes de oligarquia, né? De neocoronéis, como o Estadão chamou já uma vez. Então, assim, isso é frágil, né? Do ponto de vista metodológico, conceitual. Então, eu fui tentar buscar ver como é que esse grupo se movimenta para pensar a própria ideia do grupo. Primeiro, o perfil. Qual é o perfil do Ferreira Gomes? Né? Primeiro, é um grupo liderado pelos irmãos, pelo Ciro, pelo Cid. A liderança é realmente compartilhada entre os dois. Né? Por quê? Porque os dois eles têm carreiras distintas, enquanto o Ciro ele sempre teve, mesmo quando ele era... Porque o sonho do Ciro ele foi de ser... A ideia dele era ter sido aquela pessoa nomeada para ser indicado à presidência naquele processo de transição do Itamar para o Fernando Henrique. Ele acreditava naquela ideia. E logo depois, aquelas idas e vindas dele com Lula, naquele processo de escolha da Dilma, ele disse que o Lula prometeu que seria ele, o candidato, e esse sonho incansável do Ciro de ser presidente. Então, o sonho de ser presidente leva o Ciro sempre para o projeto nacional. E o Cid, ele é o grande articulador do grupo no interior do Estado. Ele faz reuniões, ele conversa com os prefeitos, porque, assim, o grupo, ele é feito dessas costuras, né? Você tem que, por exemplo, tem 3 candidatos querendo ser o candidato do grupo em Aracati. Alguém tem que ser o candidato do grupo. 3 candidatos, 4. Então, assim, o Cid, ele é a figura dessa articulação. Qual é o perfil desse grupo? Eu estou falando de um grupo que tem hoje em torno de 400 membros. O grupo dos Ferreira Gomes na minha visão, da minha pesquisa, é o grupo político mais forte em atuação no Nordeste. No Nordeste, o grupo político em atuação mais forte. Ultrapassa lá a família Campos, lá de Pernambuco, ultrapassa os Magalhães, lá na Bahia, porque é um grupo mais coeso e que está presente no maior número de instituições, de organizações. Então, um grupo pulverizado, que tem um núcleo decisório. Né? Então, esse grupo é um grupo de classe média, urbana, escolarizada, majoritariamente homens brancos. Isso é interessante, né? Colocar essa sinalização, que tem um discurso moderno e mediatizado. O Ciro, desde da primeira campanha dele, ele já trazia uma roupagem de marketing. Ele já tinha uma pegada de um excelente comunicador, alguém que consegue trabalhar muito bem a retórica. Então, assim, você vai encontrar no discurso deles um discurso moderno. Você não vai encontrar um discurso arcaico, tradicional. O discurso deles, por exemplo, se você lê essa última obra do Ciro, Projeto Nacional, que eu acho que talvez daqui para dezembro vai sair uma resenha que eu fiz sobre esse livro, Projeto Nacional, você vai ver que o que o Ciro defende ali no Projeto Nacional? Ele defende um Estado desenvolvimentista, social desenvolvimentista. É muito próximo, em vários aspectos, da linha que se desenvolveu nos governos do Lula. É muito próximo. Você vê
fala muito sobre combate às desigualdades sociais, enfim, né? Então, assim, o programa do Ciro, hoje, é um programa muito mais de centro-esquerda. Ele busca conversar com o pessoal do DEM, ele busca conversar com o pessoal do Centrão, mas em termos programáticos, não é a visão do Ciro. Do Cid também não. O Cid também defende a ideia de um Estado forte, enfim. Então, é um grupo também, esqueci de colocar, é um grupo oriundo do interior do Estado, né? Esse grupo, ele tem, apesar da família Ferreira Gomes, ela está na política há muito tempo. O primeiro prefeito de Sobral, ele era um Ferreira Gomes. O primeiro prefeito da era republicana, 1891, ele era um Ferreira Gomes, né? Mas o grupo, ele não tinha autonomia, ele estava sempre ligado a algum outro grupo político. A autonomia é quando o poder decisório ele parte dos irmãos. Isso começa a acontecer em 2005, quando o grupo sai do grupo das mudanças, do tacismo, sai do PPS, vai para o PSB e rompe com o Lúcio Alcântara. A partir daí nós temos... por quê? Porque esse movimento deles é um movimento para se aproximar da agenda lulista, né? Porque o que acontece? É muito difícil um governador de oposição ganhar, principalmente dentro de uma perspectiva de reeleição, como a Mona Lisa disse, né? Os ciclos políticos, eles acabam levando, assim, de forma esmagadora para que o gestor ele se reeleja. Então, assim, como é que você vai tirar a reeleição de um governador que tinha maioria na Assembleia, que tinha maioria das prefeituras? Como é que você faz isso? Você cria uma engrenagem política para se aproximar do governo federal. Porque o grupo político ele tem que ter essa relação, né? Se ele não tem apoio no governo do Estado, ele tem que ter apoio no governo federal. E um governo federal, agenda lulista, em ascensão, né? Com investimentos e por aí vai. Então, eles ganham autonomia a partir de 2005, se tornam a principal força política do Ceará em 2010, porque quando o Cid se elege em 2006, ele enfrenta ainda a oposição do PSDB, deputados, ele tem ainda que compartilhar espaços com o PSDB. Então, o grupo ganha mais força a partir de 2010. E, com o Cid no governo, eles colocam em ação uma poderosa rede de alianças, integrando deputados, vereadores, as principais forças políticas do estado do Ceará. Qual é a grande característica desse grupo? Primeiro, como foi um grupo que foi mudando de siglas ao longo do tempo, eles não têm nenhum problema de ter uma heterogeneidade em termos de coligação, de relação partidária, né? Então, como eu falei para vocês da questão do grupo político, o partido não é um elemento divisor de águas, ele não demarca distinções. Então, você tem, por exemplo, a Mona Lisa falou do PSDB, que tinha mais de 80 prefeituras. Qual foi a grande sacada dos Ferreira Gomes? Compartilhar espaços. Você tem vários partidos próximos ao grupo e esses partidos eles vão compartilhando espaços, seja na esfera administrativa, seja nas prefeituras. Essa prática de compartilhar espaços, claro, mantendo o núcleo decisório nos dois irmãos, você dá mais espaço para os aliados e você diminui atritos, né? Só para você ter ideia, a coligação que reelegeu o Camilo em 2018 tinha 24 partidos. A maior coligação do Nordeste, 2018. 24 partidos, né? De toda cor, de todo tipo, de todo tamanho. Outra característica desse grupo, a maior parte dos membros, eles pertencem a famílias políticas. Famílias que estão na política há 2 gerações, há 3 gerações. Então, assim, a socialização deles é dentro de famílias políticas, né? É uma característica bem presente no grupo. Extremo pragmatismo, eles não têm nenhum problema de abrir espaço em alguma demanda, enfim. Os rituais de interação, os encontros do grupo acontecem geralmente
nesse período de agenda pré-eleitoral, como aconteceu agora nesse processo de decisão das candidaturas. O Ciro é o principal formulador do grupo, como eu coloquei agora. O Cid é o articulador, né? Todo grupo, para que ele possa ter uma vida longa, ele precisa demarcar base territorial e programa, né? A base territorial inicial dos Ferreira Gomes é Sobral. Parte tudo lá de Sobral. Por isso que Sobral é uma coisa assim, a gente não viu nem o Ciro nem o Cid em Fortaleza. Procure lá em Sobral que vocês encontram. Né? Então, estavam lá. Não teve performance, Daniel, do Cid lá em Sobral. Ele reduziu deixou a performance dele para outro momento, mas estiveram presentes, fizeram campanha de rua, a família toda, os irmãos, estiveram presentes lá, porque Sobral tem esse efeito, essa dimensão de ser a cidade do grupo, né? E desde 1996, o grupo domina a cidade. 2 mandatos do Cid, o Leônidas Cristino, o Veveu Arruda, o Ivo, por aí vai. Né? E agora o Ivo com uma vitória bem expressiva sobre o principal grupo de oposição. Então, a principal marca do grupo passou a ser, praticamente da maioria dos seus aliados, é a questão da educação. Isso demarca os Ferreira Gomes na campanha nacional, na campanha estadual, na campanha local. Eu acompanhei a campanha de Sobral, é uma coisa que eles investem muito de colocar a ideia de que a educação é o grande legado deles, a educação, investimento em educação. E, sendo justo, eles têm uma série de índices que podem mostrar como, no governo deles, considero, no meu ponto de vista, o Camilo, ele é membro dos Ferreira Gomes. Não existe camilismo, viu, gente? Eu discuti uma vez com um jornalista do Povo que disse, mas o camilismo... Não existe camilismo. Apesar da alta popularidade do governador, do sucesso administrativo, o Camilo, ele, nesse tempo, ele está aí já na metade do segundo mandato, ele não formou um grupo para chamar de seu, né? Ele não formou. Teve até um movimento junto com o Elcio para turbinar o PSB, aquela coisa, mas ainda muito, muito frágil diante do tamanho do PDT, do tamanho dos Ferreira Gomes no Estado. Então, não existe, até o momento, não existe um grupo político do Camilo, né? Assim, na minha perspectiva. Então, eles têm a educação, o desenvolvimentismo social, que é a questão do Ciro, e a mítica das obras, né? A questão das obras está muito presente no grupo. Exatamente, o Érico Firmo. O Érico Firmo, ele insiste que existe um camilismo e eu insisto que não, enfim. Então, o grupo, como a gente já viu, ele mudou várias vezes de partido, e isso porque o partido não é um demarcador fundamental para a consolidação do grupo. Pelo contrário, se a gente for pegar as eleições e pegar o partido dos 2 irmãos, você vai ver que eles ampliaram espaços. Por exemplo, em 2008, eles estavam no PSB, o PSB tinha 22 prefeitos. Em 2012, o PSB estava com 40 prefeitos. Em 2016, já no PDT, fizeram 48 prefeituras. E agora, como a Monalisa colocou, 66. Então, eles cresceram, né? Em termos de espaço. Isso eu não estou falando dos vereadores. Também tiveram um crescimento no número de vereadores. Muito... Às vezes, no município, é importante também... A gente fala muito da representação majoritária, mas a representação proporcional também é muito importante, né? Então, diferente dos outros partidos... Já estou me caminhando para o final, gente, para não tomar muito tempo. Diferente dos outros partidos que eles já tiveram, já participaram, eles têm, os Ferreira Gomes, eles têm mais espaço e menos conflito no PDT. É o que eu estou verificando, né? O Ciro, ele é o vice-presidente do PDT e ele participa ativamente da estratégia de, por exemplo, agora o Ciro está lá em Recife pedindo voto para o campus lá e estava no Rio de Janeiro. Ele trabalha para o crescimento do partido nas capitais, enfim, articulou em Belo Horizonte.
Então, até o momento, ele não tem atritos com o PDT, porque o PDT já sinalizou que o espaço é dele, o espaço é do Ciro para uma candidatura nacional, né? Então, assim, nesse momento, o grupo dos Ferreira Gomes, eles se dividem em duas perspectivas: a manutenção dos espaços no Ceará, que foi bem exitosa agora com a eleição de 2020, e a projeção nacional, né? Essa projeção nacional, claro, é o projeto do Ciro que está muito presente, né, na fala dos membros do grupo. Então, a ideia, eu não vou nem entrar aqui no embate com o PT, enfim, mas eles têm uma perspectiva de que possam formar uma chapa competitiva, enfim, naquela empreitada do Ciro presidencial. O Ciro, recentemente, sinalizou, porque ele chama de esgotamento do ciclo político dele, muito em decorrência da rejeição que ele registrou em Fortaleza, acho que vocês viram, né? Uma influência quase que negativa, né, em Fortaleza, isso para um presidenciável que em 2018 teve uma votação muito expressiva na cidade, mas, mesmo com essa rejeição, como eu falei, o grupo ainda segue forte, com a maior representação na Assembleia Legislativa, com a maior representação nas câmaras legislativas municipais e, claro, agora com o maior número de prefeitos e tendo o apoio direto do governador e de um governador que não montou seu grupo político, né? O Lúcio Alcântara também não teve seu grupo político, né? Então, exatamente, a Câmara Municipal de Fortaleza. Então, essas são as características básicas desse grupo político que eu estudei e que ainda estudo. O nosso objeto de tese, ele persegue a gente por muitos e muitos anos. Então, eu acabo tendo que ler e estudar sobre os Ferreira Gomes até hoje. Então, é uma coisa que, de certa forma, fica mobilizando. Então, eu acho interessante, para finalizar, a gente ter esse espaço para falar sobre a política local, né? Para a gente entender o que está acontecendo, principalmente agora. Acho assim, muito salutar a gente ter esse debate sobre a política local na semana do segundo turno. Acho assim, muito, muito legal, né? Casou assim perfeitamente, porque eu acredito que os nossos jovens, eles querem saber quem são esses candidatos, o que eles pensam, o que eles representam, que era muito as palavras que o Jadá colocava. Quando você quer entender a política, você tem que saber quem governa, como governa, por quê, né? Então, eu acho que essas são as perguntas que a gente fez e que a gente faz num projeto como esse. Assim, como é que se dá esses movimentos? Era isso, gente. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Monalisa. Bom, eu tenho várias perguntas. Eu adoro também política cearense. Então, eu vou começar fazendo e vocês vão perguntando também. Primeiro, eu perguntei ali, não sei se você viu, qual é o papel do Ivo, já que é uma questão de família, qual é o papel do Ivo e dos outros irmãos, né? Todos estão envolvidos em alguma coisa aí, né? E, assim, esse grupo é um grupo meio que se ama e que se odeia, né? Porque como eles têm uma personalidade muito forte, né? Eles permitem que a gente tenha diversão pra caramba aí, né? Ao longo dos anos, pelas coisas que eles fazem, dizem, né? Então, assim, cada figura, né? Tem uma característica também muito, muito emblemática. E aí eu queria perguntar essa questão, né? De qual é o papel do Ivo nessa história e dos outros irmãos. Sempre se fala também, Cleiton, que, de fato, eles arruinam todos os partidos que eles chegam. Eles chegam, brigam com algumas pessoas, com algumas figuras chaves, inclusive, dos lugares, escanteiam e depois saem desse partido, vão para outro. Então, assim, é uma coisa meio de terra arrasada. Certo? O que é que tem de verdade nisso? Uma outra questão que eu queria ouvir tua opinião sobre, afinal de contas, por que essa rejeição do Ciro dessa forma realmente esse ano, já que há 2 anos atrás
o Ceará foi o único estado do país que deu vitória para o Ciro no primeiro turno, né? E, por fim, eu queria saber, assim, pronto, fora o grupo dos Ferreira Gomes hoje, a política cearense, como é que ficam esses outros atores? Mesmo um Camilo, mesmo estando dentro do grupo, de alguma forma, sendo herdeiro, sei lá, desse grupo, de alguma forma, como é que ficam eles e outras pessoas? O Tasso, onde é que fica hoje, por exemplo? Né? E quem são as outras pessoas que a gente pode pensar aqui na política cearense também, que esteja em ascensão? Por exemplo, o Arcilon Gonçalves falam que, né, por exemplo, o Arcilon teve fez um monte de prefeito, indicou um monte de prefeito aqui do Litoral Leste, que ganhou todos, por sinal, né? Tem o caso bem incrível de ter o filho e ele, né, governando cidades agora diferentes e coladas uma à outra, né? Então, assim, tem outras pessoas também surgindo aí para se contrapor a esse grupo. Eu queria saber sobre essas questões. E o Tiago, eu acho que quer perguntar. Boa noite. Boa noite. Eu queria só tirar algumas dúvidas assim daquilo que já foi falado. Quando vocês falam em grupo político, também dá para perceber muito a ideia do cacique, né? E que quanto maior esse cacique, mais distanciado às vezes acaba sendo da política ideológica propriamente dita, né? E eu pergunto isso porque eu não sei se vocês já perpassaram por entre essas pesquisas de vocês. Eu sou formado em História e eu já pesquisei muito sobre algumas questões sobre a eleição da Maria Luísa e também sobre os governos do Tasso Gereissati. E eu lembro que em 94, a Tribuna do Ceará tem uma reportagem que mostrava que o Tasso Gereissati estava tentando costurar uma candidatura com o Lula como presidente e o Tasso Gereissati como vice-presidente. E, obviamente, o Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, na época o Tasso era presidente do PSDB nacional. E percebe-se que depois desse processo, né, o PSDB usou se aproximou quando assume o poder e junto com o PFL e depois o PT com o PMDB, você percebe que PT e PSDB tornaram-se bastante distantes nas suas essências, né? Aí, e um desses defensores dessa super chapa era o próprio Guimarães, que também foi protagonista durante a candidatura da Maria Luísa, inclusive foi o próprio Guimarães que comunicou a expulsão da Maria Luísa ao final do seu mandato na prefeitura. Então, alguns caciques, eles têm alguns papéis que às vezes me deixam intrigado. E que isso é totalmente, às vezes, distanciado das questões ideológicas, porque hoje em dia esses posicionamentos ideológicos são muito apaixonados. E você vê que na política pragmática, essa paixão e essa ideologia, ela é totalmente distanciada. Então, a partir daí, dessa reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Obrigado, Tiago. A Márcia está perguntando aqui, a Mona Lisa diz também quer entender essa rejeição do Ciro, que elegeu 6 prefeitos e o partido dele elegeu 13. E a Márcia está perguntando como é que você, Cleito, analisa esse discurso muito defendido pelo pessoal do PDT, né, sobretudo nas eleições de 18, de que o PT meio que impediu o Ciro nas eleições, né, aquele discurso todo, certo? E eu queria fazer também uma pergunta para a Mona Lisa. Mona Lisa, na questão da política no interior, né, eu acompanhei algumas campanhas aí agora, né, no meio da pandemia, mesclando essa coisa das redes sociais e as eleições tradicionais, né, com todos os rituais que se tem em campanha eleitoral de interior, né, assim,
como é que você fez esse acompanhamento dessa eleição agora de 2020? Porque, assim, tem umas figuras realmente novas aí na história, né? Inclusive rompendo aí realmente com alguns ciclos. Por exemplo, na minha cidade, que é Russas, o candidato que ganhou, que é do PDT, mas teve mais influência, inclusive, e mais apoio do André Figueiredo, por exemplo, até do que dos Ferreira Gomes, que eu queria até saber qual é o papel do André Figueiredo nessa história também, o lugar que ele ocupa. Ele ganhou com 28 mil votos e 13 mil votos de diferença para o outro candidato, que era um candidato do PT, que também eu gostaria de entender um pouco sobre esse movimento. Por exemplo, houve um número grande de filiações nos últimos tempos, inclusive de gente que tradicionalmente não era do PT, certo? E que se candidataram, então tem todos aqueles números bem inflados também, de que o PT não perdeu tanto assim, mas assim, que tem uma galera, inclusive, que se candidatou, que nunca foi do PT realmente, se filiou nos últimos tempos. Enfim, ver um pouco como é que se deu esse processo agora das eleições de 2020. O que é que se rompeu, o que é que continuou. Bom, é isso. Pode falar? Você quiser começar, Manoel? Pode falar. Deixa eu falar que é rapidinho, tu tem mais coisa, eu quero ouvir também essa história aí do Ciro. Assim, Daniele, eu não acompanhei muitos municípios, porque a gente já estava focando nos 5 maiores colégios eleitorais. Até uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, Cleiton, juntamente com o Cleiton Raulino, né, a gente está centrando nesses municípios. Mas a gente não deixa de olhar, acompanhar, especular, né, alguma coisa em municípios, né, como esses. O que foi interessante desse cenário é que uma das grandes questões que foram colocadas, que a gente começou a colocar, foi em que medida a pandemia teria impactado nessas eleições. Sobretudo em municípios pequenos, em que, convenhamos, que a democratização do acesso à internet ainda está bem distante, né? Uma das coisas que eu observei em municípios como Barreira, como Acarape e tudo mais, foi a força das rádios, né? As rádios como um meio de comunicação que é muito importante nesses municípios pequenos, é praticamente o lugar onde as pessoas sabem notícias do município, reclamam coisas, enfim, é um importante meio de comunicação, então a rádio exerceu um papel muito importante, mas, apesar da pandemia e das restrições, né, que foram impostas pelas questões sanitárias, as campanhas de rua ainda foram muito intensas, né, então, assim, o que me chamou muita atenção foi isso, o fato de que, apesar de uma pandemia, apesar das medidas de segurança, apesar de tudo mais, as pessoas ainda sentiam a necessidade desse contato corpo a corpo com os candidatos, e os candidatos também. Então, eu recebi imagem de comício em cidade do interior, de carreata, enfim, todas essas atividades normais do tempo da política, elas continuaram. Claro que, talvez, em menor quantidade, mas com intensidade ainda muito significativa, né? Então, isso mostrou o fato de que, né, enfim, a pandemia alterou, mas nem tanto, né, digamos assim. E outro elemento interessante foi o papel dos gestores das caras já conhecidas, né? Eu acho que isso foi muito interessante, porque num cenário de pandemia, em que as pessoas, né, só o enfrentamento da pandemia já é um desafio em si para os gestores. Então, os gestores se viam num momento de crise sanitária, de crise econômica e tudo mais. Então, isso favoreceu, de alguma forma, caras já conhecidas. Ex-prefeitos, lideranças que já estão aí disputando, né, nomes tradicionais, diferentes, né, diferente de eleições anteriores, que a gente viu digamos assim, um elemento de renovação muito grande. Mas eu me deparei, inclusive, com prefeitos, né, prefeitos que perderam a reeleição, mas para nomes já conhecidos, né, ex-gestores, ex-servidores, enfim, pessoas que já ocuparam cargos políticos nos municípios. Então, isso foi um fator interessante, né? As pessoas deram prioridade, né, na escolha do voto a nomes que, de alguma forma, já tinham algum recall e que já prestaram algum tipo de serviço ao município.
Então, assim, né, claro que eu não posso dizer que isso é um dado de pesquisa, porque como eu estou lhe dizendo, eu não fui a campo, né, para colher e para verificar essas informações, mas as cidades com que eu tive contato, majoritariamente, esse foi o cenário que foi encontrado, né? Pronto, Cleiton. Ok? Passa a palavra. Vamos lá. Pegar aqui as questões aqui que eu anotei. Primeiro, o papel dos outros irmãos, que a Daniela perguntou, né? Qual o papel do Ivo? O Ivo, ele é a grande figura das redes sociais da família, né? Foi ele que puxou. Eles são performáticos, né? Preciso nem lembrar o caso da retroescavadeira, das ações do Ciro com bicicletas coloridas, na eleição de 2016, comemorando a vitória, cavalgando no centro de Sobral, enfim, eles são performáticos, né? O Ivo, ele puxa muito esse discurso, a ideia de aproximar o grupo das redes sociais. Foi ele que trouxe o Ciro e o Cid, né? E ele tem uma atividade muito presente, e ele é debochado, irônico, né? Sarcástico. Então, isso acaba gerando uma audiência muito importante para o Ivo, que ele agora mobilizou muito na campanha dele para a reeleição. Então, o Ivo é a grande figura das redes sociais. A Lia, ela é secretária executiva da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. É uma pasta vinculada à Secretaria de Justiça. Tem um perfil mais discreto, ela é médica, uma pessoa que não está fazendo performance todo dia, então é uma pessoa mais discreta. Da mesma forma que o Lúcio, né? O Lúcio está na Secretaria de Infraestrutura, que é poderosíssima, né? Assim, é responsável por obras no Estado, e ninguém fica sabendo dele, ninguém fala, né? Mas são secretarias importantes. Então, assim, essas figuras, elas estão agindo politicamente, né? Não com a liderança, como a liderança do Cid e do Ciro, mas, por exemplo, a Lia, ela chegou a ser cogitada a disputar a prefeitura de Caucaia. Era o sonho da família que a Lia fosse disputar a prefeitura de Caucaia. Enfim, acabou não dando certo, né? A história de que eles são parasitas partidários, né? Onde ele chega, termina, acaba com tudo. Isso tem um certo quê, né? Assim, por quê? Um certo quê de verdade. Porque eles chegam numa estrutura já montada, em partidos que já têm lideranças consolidadas. Foi assim com o PPS, foi assim com o PSB, foi assim com o PSDB. Você tem lideranças que estão em disputa e eles querem protagonizar o debate, né? Eles querem protagonizar os espaços. E claro que isso entra em rota de colisão. Eles tentaram montar um partido, a sua... dentro do que eles imaginavam de organização política, no PROS, que era um partido que tinha sido lançado há pouco tempo, na época que eles entraram, mas eles não conseguiram, porque o PROS é o partido agora do Capitão Wagner, né? O PROS, ele também tinha uma estrutura de deputados federais que batiam de frente. Então, eles acabavam entrando em choque. Por exemplo, as pessoas lembram do choque deles com os irmãos Novaes, né, no PSB, de destituir, foi uma cena, eles brigando, né, enfim. Né, e eles chegam com o propósito de assumir a direção dos partidos. Aí eu vou emendar com a sua pergunta sobre o André Figueiredo. Qual é o papel do André Figueiredo na organização do PDT estadual? Quase nenhuma. Né? Porque, por exemplo, o Cid, agora recentemente, ele pediu 2 licenças no Senado e foi categórico. Vou assumir, pedir licença para comandar o PDT no Estado. Peraí, o PDT não tem direção, não? Cadê o André Figueiredo? Né? Há muito tempo. Então, o cara disse assim, aí perguntaram ao André Figueiredo, mas e aí? Não, realmente, a gente está aguardando por ele mesmo, num papel extremamente submisso, né, à liderança do Cid. Então, eles entram em conflito, e eu não tenho a menor dúvida que se o Lupe e se a direção nacional, os outros membros da direção nacional, colocarem algum empecilho ao projeto do Ciro,
porque eu já vi especulações, por exemplo, o PDT jogando por Ciro a ideia dele ser vice, né? Que é o inferno que ele não quer, né? Não, agora vamos trabalhar a ideia, já tem membros do PDT jogando a ideia de ter alguma novidade, algum nome novo, nem ser Lula, nem ser nenhum nome, não ser Haddad, ser um nome novo, um nome jovem, e o Ciro como vice. É uma articulação que já está em andamento, e o Ciro, nesse momento, ele não quer nem conversa, né? Eu acredito que seria competitivo, né? Eu acredito que esse arranjo seria competitivo. Enfim, com relação à rejeição do Ciro, o que é que explica a rejeição do Ciro em Fortaleza? Nesse ponto, aí eu concordo com o Carlos Maza, do Jornal Povo, que ele tem uma tese bem interessante, é que se deve à rejeição do Ciro. O Ciro se colocou, desde 2018, como o principal crítico ao modelo petista e ao bolsonarismo. Então, ele agrega a rejeição desses dois polos, né? Então, você tem os bolsonaristas com ódio mortal ao Ciro e os petistas também, com ódio. Não precisa nem ser petista, não. Qualquer pessoa que simpatia à esquerda, maldito do Ciro, né? Então, assim, ele conseguiu de 2018 para cá, porque ele direcionou as críticas dele aos dois, né? Assim, ao bolsonarismo e ao petismo menos nos últimos meses, né? Devido a uma conversa, ele suavizou as críticas dele ao Lula, enfim. Mas eu acredito, eu apoio essa tese de que a rejeição dele se deve a essa canalização. Tanto é que a rejeição dele é maior do que a do Cid, porque o Cid não tomou esse papel que ele realmente encarna, porque o Ciro, ele está no Brasil todo, parece que ele está constantemente fazendo campanha, né? Ele está em lives, acho que foi o político que mais fez lives na pandemia, porque era todo dia você tinha 2, 3 lives, programa de rádio, muita coisa, muito presente. Com relação, quais são os outros grupos presentes no Ceará? Vamos lá, com base no resultado eleitoral, que é o que a gente consegue dimensionar, né? Domingos Filho, né, que conseguiu aí fazer... se você for pegar o PSD e o Partido da Mulher Brasileira, você tem mais homens, né? Quase não tem mulheres. Então, você vai ter aí uma margem de 36 prefeituras. É bem significativo. A gente tem também o Acilon Gonçalves, que já até anteciparam. Figura que ganhou todas, né? A gente tem um grupo do senador Girão também, importante, né? Assim, que ganhou espaços com vereadores, foi mobilizando municípios do interior. O grupo do Tasso, eu não coloco grupo porque eu quase não consigo identificar políticos que orbitam o Tasso, porque assim, o grupo é uma coletividade de lideranças que estão dispostas a seguir esse líder, né? Então, assim, eu não vejo figuras expressivas na política cearense hoje, né? Claro, o Tasso tem a popularidade dele, tem uma aceitação muito grande, enfim, mas eu não vejo nesse momento um grupo tassista, digamos assim, porque as figuras que são próximas a ele não tem poder político, não tem expressividade. Por exemplo, agora para a Câmara Municipal de Fortaleza, eu nem sei se eles fizeram vereadores, eu não vi vereadores, eu não vi se o PSDB fez vereadores, assim, enfim. A pergunta sobre... Cleiton, e quando a gente pega essa ideia de grupo, como esse que tem a capacidade não só de articular, mas de direcionar recursos para manter aquela base, o Tasso não me parece ser uma pessoa que a preço de hoje consiga fazer isso. Enfim, é tanto que você vê o PSDB, a grande figura do PSDB, personalizando o PSDB no estado era o Tasso. O Tasso hoje não tem influência sequer sobre os deputados que são do partido, né? Então, no momento em que o Tasso faz a aliança para apoiar Sarto, os deputados do PSDB, ou as figuras importantes do PSDB, vão apoiar o Wagner, né? E aí, como um nome importante, o Roberto Pessoa, que, enfim, tem um grupo, tem conseguido construir também o seu grupo político ali na região
né, aqui na região metropolitana, a partir de Maracanaú, mas que tem bases eleitorais importantes em municípios do interior. O Maracanaú, como cidade polo, ele atende e presta serviços para outros municípios. Então, isso também é uma forma de sei lá, assim como eu posso dizer, de dar capilaridade para o Roberto Pessoa em outros municípios do interior que estão, do ponto de vista geográfico, distantes de Maracanaú. Desculpa, Pedro, só... Não, é isso. E outra coisa, o Tasso, desde o começo do ano, ele abraçou os Ferreira Gomes, assim, eles abriram mão da candidatura lá de Sobral para apoiar o Ivo, estão apoiando o Sarto. Então, assim, o PSDB abriu mão de várias candidaturas à prefeitura. Então, assim, se uma liderança, ela resolve seguir um grupo já constituído, então ela abre mão de protagonizar o debate. Com relação à questão do distanciamento ideológico, quando você tem a pergunta que foi feita, né? Quando você tem grupos... Só mais um pouquinho. Pode falar. Eu tenho sérias desconfianças, isso foi uma hipótese que o Raulino levantou e que eu achei super coerente. Assim, que faz sentido. Que talvez, uma hipótese, né? Talvez o Tasso nunca tenha rompido de fato com os Ferreira Gomes. Se você olha, por exemplo, o próprio candidato do Tasso para o governo do estado que disputou com o Camilo, foi um nome, assim, completamente pouco competitivo, né? Quando comparado ao que poderia ter sido, por exemplo, né? Com outra candidatura que tentou apoio do Tasso e foi negado. Então, essa aproximação recente, me parece, e aí eu concordo com essa hipótese do Raulino, para que a gente precisa ficar observando, mas me parece que talvez esse rompimento não tenha sido um rompimento, né, definitivo e que a aproximação já vinha aí acontecendo há alguns anos. Faz sentido. Teve um momento de tensão do Cid com o Tasso, né, que eles brigaram publicamente e eles ficaram aquela coisa assim... Quem é o maior governador? Sou eu. Não, eu. Quem é? Eu fiz isso. O outro responde, eu fiz isso. Então, assim... houve um momento de tensão. Mas você tem razão. Eu acho que o Tasso... ele não buscou esse papel. Ele parece que está muito confortável na cadeira dele lá de senador, discutindo lá pautas nacionais. Então, para ele, parece que não é importante... liderar um grupo de oposição, enfim. Então, eu vejo dessa forma. Aí a pergunta sobre... Inclusive quadros do PSDB participando do governo Camilo Santana. E o grande nome da saúde, que é o Cabeto, é um quadro do PSDB. Isso. Inclusive, quando ele aceitou o convite, gerou um certo desconforto ali do grupo. O Maia Júnior, né? Que é o cara dono do cofre, né? O planejamento do governo do estado, o cara do PSDB, figura do PSDB. Enfim, não vejo o protagonismo do Tasso. Com relação aos caciques e o distanciamento ideológico, você tem razão, realmente. Quando você tem essas lideranças com muito poder político, muita força e extremamente articuladas, acaba que você tem um descolamento de um debate ancorado em movimentos, em pautas sociais. Realmente, a política ela se profissionaliza tanto, ela acaba se profissionalizando tanto, que ela se descola, né, das demandas da população, e ela fica muito mais um jogo de reprodução de poder, né? Então, assim, as grandes crises que o grupo dos Ferreira Gomes ele sofre é justamente de pessoas que estão próximas, que não aceitam aquela liderança e tentam a saída, como aconteceu com o Domingos Filho. Mas aí, como o grupo ainda consegue crescimento, eles não conseguem viver sem essa sombra, digamos assim, aí voltam e saem novamente um movimento de proximidade. Com relação à eleição de 2018, de que o PT impediu o PDT de crescer uma campanha, porque aquela tese assim, se fosse o Ciro ganharia do Bolsonaro, não tinha aquela força do antipetismo, eu não vejo dessa forma, sabe? O que acontece? A disputa, a formação de alianças, ela é do jogo político. Então, assim, como é que você poderia, por mais simpático que você seja ao Ciro, como é que você poderia impedir o PT de formar alianças para o seu candidato? Ainda mais o PT com índice de
de aceitação de popularidade com aquele índice do Lula. Como é que você ia impedir isso? Como é que você impediu um acordo deles com o PSB? Então, assim, eu acho que acaba que as pessoas acabam terceirizando as suas limitações. Assim, olha, você teve problemas sérios na campanha do Ciro, de não ter conseguido fechar alianças justamente porque ele foi atirar para todo lado. Na mesma época que ele foi para o PSB, ele foi para o DEM. Então, como assim, cara? Né? Não teve clareza. Então, como é que você está negociando com a Semineto e está negociando com o PSB de Pernambuco? Isso foi fundamental para o PSB de Pernambuco ficar neutro. Né? E o PSB de Pernambuco ter ficado neutro, claro que beneficiou o PT. Então, eu não acho que houve... Na minha opinião, se tivesse tido maturidade de ambas as partes, a gente teria tido uma candidatura única de uma chapa dos dois, né? Teria sido mais competitivo. Mas como a gente teve essa fragmentação do campo da centro-esquerda, isso dificultou muito. Né? E o Ciro é aquela figura que realmente é centralizadora nas decisões, tem que passar por ele. O próprio Lula já disse isso, né? Ele tem muita dificuldade de ceder. Né? Isso é muito difícil. Na política, você tem que ceder espaço. E ao ceder espaço significa fraqueza, não. Ceder espaço significa uma possibilidade de negociar com o outro, articular, trazer para perto. Então, algo que o Lula soube fazer melhor, né? E sabe fazer melhor até hoje, né? Assim, e aí? Como é que você... são fatos, né? E também não acho, eu não pela conjuntura, não acho que fosse o Ciro para o segundo turno, teria sido ele o ganhador, o vencedor de 2018. Não, a conjuntura, não dá para a gente trabalhar isso aqui, né? Acho que já foi falado, mas não era o espaço para uma vitória da centro-esquerda. E para finalizar, com relação aos rompimentos locais, sempre que você tem um grupo com muitos partidos e muitas lideranças, mais de 400, você vai ter choques, né? Você vai ter rompimentos, em algum momento você vai ter pessoas num determinado município em que vários candidatos se colocam como candidato próximo aos Ferreira Gomes, então acaba tendo atrito, rompimento, saída do grupo. Então, esse é o preço a se pagar quando você tem que administrar um condomínio muito... Você imagina aí o Camilo tendo que administrar uma base com 24 partidos. Você imagina aí, 24 partidos para você dar conta dentro da máquina do Estado. Né? Então, é muito complicado. Então, eu penso que seja... esse é o... Não sei se eu respondi as questões, deu para mais ou menos dar uma ideia, mas eu penso assim, são esses os caminhos dos Ferreira Gomes. O Hugo tinha levantado a mão, acho que para colocar alguma questão. Pode falar, Hugo. Boa noite, pessoal. Não, minha dúvida era na linha de uma questão que a Márcia Gabriele colocou no chat mais cedo, que era que muitas vezes os alunos, e o Cleiton até deu exemplo também do jornalista do Sudeste, quando veio falar com ele, de colocar os rótulos de oligarquia, de coronelismo, né? E aí eu queria saber, assim, quais seriam as chaves do castelo, né? Os pontos-chaves para focar na explicação, de explicar que não é bem assim, essa é uma questão de outro período, que tem muito mais questões muito mais complexas que devem ser chamadas a atenção nesse período, do que simplesmente um reducionismo de chamar de uma oligarquia ou então de um coronelismo. Quais seriam os principais pontos a ser ressaltados em relação a isso? Era isso. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Peraí, o Cleiton, tem outras perguntas aqui. Só um momento. Tem muita manifestação aqui falando das compras de votos, né? Todas aquelas coisas que a cada eleição a gente ouve, né? Mas tem uma pergunta aqui sobre a questão da legenda. Luana, tu quer explicar um pouco melhor qual é a tua questão? Você está querendo saber sobre a Professor, legenda? pronto. Mas é que assim,
Eu já estudei sobre isso, o Tony, né, que ganhou em Pentecoste como vereador, ele até me explicou também, ele até brincou, olha, a gente, quanto sociólogo, a gente precisa saber disso. Eu digo, rapaz, eu já estudei, já vi vídeos, mas eu já até tentei apresentar para os alunos essa questão, foi uma dúvida deles também, através de um vídeo que eu assisti para poder passar para eles. Mas eu não consigo compreender bem. Um exemplo, aqui em Umirim, a gente tem um partido que ele elegeu 5 candidatos, né? E aí, eu não entendo direito, assim, como é que um candidato tira 500 votos e ele não é eleito, e como é que tem um candidato que tira 298 votos e é eleito, né? Ele é do PDT, um candidato daqui, e o outro é dos 55, que eu não recordo agora qual é o partido. E eu não consigo bem compreender meio como é que se dá essa questão, assim. O Tony me explicou que existem partidos que eles parece que já tem uma certa quantidade de listas, né? Tem uma questão de uma lista aberta, uma lista fechada, que eu não compreendo bem essa situação. É nesse sentido. Eu acho que a tua pergunta é sobre a votação proporcional. Eu acho que é isso, Cleiton, o cálculo para... O cálculo do coeficiente, né? Para definir os cargos proporcionais. PSD 55, é isso mesmo. Pode explicar, Mona Lisa. Você fala do cálculo, aí eu falo sobre a questão das chaves. Pode ser assim? Pode, sim. A eleição proporcional é a eleição para cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal. O cálculo que é feito para poder definir a quantidade de cadeiras para cada legenda, né, legenda, cada partido, enfim, ela vai depender da quantidade de votos válidos e da quantidade de cadeiras disponíveis. Então, vamos supor que a Câmara dos Vereadores da sua cidade tem 9... gente, eu sou péssima com cálculo, então vocês me perdoem se eu cometer alguma bobagem aqui. Tem 9 cadeiras em disputa. E os votos válidos foram 90. Vou botar um número assim que é para ficar bem simples de fazer a conta. Aí como é que é feito o cálculo para os cargos proporcionais? Se faz um cálculozinho lá para definir o coeficiente eleitoral. Então, você pega o tanto de votos válidos, que é 90, e divide pelo número de cadeiras, 9. 90 dividido por 9, 10. Então, cada partido soma todos os votos dos seus candidatos, só a eleição para esse ano foi diferente, então o partido não pôde fazer coligação, então você considera só os votos do partido, do PSD, por exemplo. Então você soma os votos do PSD, todos os votos que o PSD teve para vereador, e aí você compara com esse coeficiente para ver quantas cadeiras ele tem direito. Então, vamos supor que o PSD teve 27 votos, vou fazer um número assim bem, bem facinho. E aí, 27 votos válidos. 27 mil. Pronto. E aí, você divide pela quantidade, você divide esse número dos votos do partido pelo coeficiente eleitoral. Então, quando você divide 27 mil por... Qual foi o coeficiente que eu falei? 9, né? 27 mil 10, por 9? 10. 10. 27 mil por 10 dá o quê? Dá 270, né? É isso? Ai, meu Deus. Daria 2,7. 2,7. E aí, o que é que acontece? Esse resultadozinho é a quantidade de cadeiras que o partido vai ter direito. Então, é por isso que, às vezes, um candidato que tira uma votação menor acaba entrando quando comparado a outro que tirou uma votação maior. Porque quando você vai colocar lá, comparar o coeficiente do partido, né? E aí, vamos supor, esse partido, o PSD, como eu falei, conseguiu 2 cadeiras. E aí, essas 2 cadeiras, o primeiro nome da lista, o que teve mais voto, tirou, sei lá, 30, e o segundo tirou 7, né? Enfim. O partido vai ter direito a essas 2 cadeiras. Então, mesmo o cara que tirou 7 vai entrar na lista, porque o partido atingiu o coeficiente eleitoral, ele tirou votação suficiente para entrar nessa conta. E aí, quando você compara, por exemplo, a um partido que teve um candidato que tirou uma quantidade muito alta de votos, mas o partido não conseguiu atingir o coeficiente, mesmo assim, aquele candidato acaba não entrando. Então, é mais ou menos esse o cálculo que acaba, né, enfim,
Só pegando esse exemplo aí da Mona Lisa, por exemplo, nesse caso, digamos que tenha tido um vereador que tirou de outro partido, que tirou 8.000 votos, mas o restante do partido dele não conseguiu os 2.000 para ele ter direito a uma cadeira. Então, o cara que tirou 7.000 entrou, certo? E ele que tirou 8.000 não entra porque o partido não atingiu o coeficiente necessário para ter direito a uma cadeira. Isso. Porque não é pela lista de votos que as pessoas têm, simplesmente. É pelo tanto de cadeiras que o partido conseguiu obter naquela votação. Então, acaba que tem muitas vezes tem o campeão de votos, aquele cara que puxa os votos, por exemplo, aqui em Fortaleza, o Ronaldo Martins tirou 30.000 votos. Então, ele ali foi o único, inclusive, que conseguiu, por ele mesmo, ter uma cadeira garantida só com os votos dele. Ele foi o único que conseguiu isso aí, porque acho que o cálculo era de 27.000, uma coisa assim, para uma cadeira. Né? Então, ele foi o único. Todos os outros foram arrastados pelo voto do coletivo do partido, né? Então, é por isso que, assim, a cada eleição tem sempre essa discussão sobre a desigualdade, como é que o cara conseguiu uma votação grande, mas não conseguiu entrar. Inclusive, Dani, para essa eleição agora, eles proibiram a coligação de partidos para as eleições proporcionais, porque, às vezes, um partido pequeno, a partir da somatória de vários partidos, ele conseguia entrar com um partido grande, puxava o pequeno não tinha voto suficiente, mas estava lá dentro do coeficiente. E aí eles não só proibiram essa coligação para as eleições proporcionais, que vale para a majoritária, mas para proporcional não vale. Então, os partidos tinham que lançar sozinhos suas candidaturas, e ainda tem essa cláusula do que o NEC está chamando a atenção, a cláusula de desempenho, de 10%. O candidato, mesmo que o partido tenha conseguido a cota, né, a cadeira, o candidato precisa atingir o mínimo de 10% do coeficiente eleitoral para poder assumir aquela cadeira, senão, enfim, não, ele perde a cadeira e essa cadeira iria para o cálculo das sobras, né, para as sobras para o cálculo das sobras. Passo a bola, Cleiton. Pronto. Quais são as chaves de compreensão, né, para a gente compreender discutir o Ferreira Gomes? Essa questão conceitual, gente, ela é muito importante para quem faz pesquisa, né? A gente ter esses conceitos muito bem afinados, atualizados. Inclusive, recentemente, no LEPEN, a gente fez um seminário que está até na página do LEPEN sobre o populismo, né? Porque todo mundo diz assim, mas fulano de tal é populista, o outro é fascista. Então, assim, acabava que gerando uma confusão. Eu até indico para vocês assistirem, tem várias atividades do seminário lá disponíveis, livros que a gente indicou, conferências. É basicamente isso. Por que eu reluto em trabalhar com a ideia de oligarquias, coronelismo, para abordar o grupo dos Ferreira Gomes? Porque eu acredito que essas categorias, elas não são explicativas. Elas tratam de um determinado período, de um mundo ainda rural, sem comunicação midiática, sem esse formato de alianças. Então, assim, seria uma forçação de barra muito grande, seria um malabarismo teórico, uma sacanagem mesmo, assim, você jogar tentar colar uma coisa, uma categoria, sendo que você não vê elementos que possam confirmar aquilo dali. Então, eu não vejo que esses termos, oligarquia, o pessoal fica tentando colocar neo nas coisas, neo-coronelismo, neo-oligarquias, parece que é para ficar melhor, assim, né, ficar mais descolado, mas não resolve de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que um caminho fértil para se pensar esse grupo, os Ferreira Gomes, é isso que eu vejo que esse caminho que a gente está seguindo, ele é interessante para a gente pensar isso, né? Você tem grupos políticos, ciclos, eu acho que são categorias interessantes para a gente discutir. Eu acho que
que são mais compreensíveis, são mais ricos, teoricamente, né? Porque o que é uma oligarquia, né? Uma oligarquia, ela remete a um grupo familiar fechado, rural, ou seja, não tem umas características que a gente tem nos Ferreira Gomes. Então, eu não utilizo, eu reluto, porque eu acho que não explica. Basicamente, é isso. Eu acho, viu, Cleito, que em muitas das categorias que as pessoas usam, né, não somente essas, como várias outras, elas são utilizadas de forma muito equivocada, né? Eu acho que o professor ele tem um papel, de fato, de estudar, inclusive, para não repetir, né, essas categorias que são datadas, né, que não dizem mais respeito a uma realidade que é bem diferente, né? Então, assim, como essa tem várias outras, eu acho que no que diz respeito à política, várias das categorias que as pessoas usam cotidianamente, elas são muito equivocadas, elas realmente de responder, né? Então, vale a pena a gente estudar para não ficar repetindo esses termos. O coronel, né? Então, assim, se usa muito a ideia do coronel, né, para criticar, né? Então, o coronel Ciro Gomes, o coronel Cid Gomes, mas, de fato, não... Assim como cabo eleitoral, por exemplo, né? Então, assim, você tem que estar usando muito entre aspas, porque não diz respeito mais ao tipo de relação que a gente trava hoje, né? Então, tem vários outros. O Tiago está perguntando aqui, o Hugo está perguntando como é que funcionam as sobras, ainda falando sobre a questão das eleições proporcionais, e o Tiago está pedindo sugestões de leituras para uma melhor compreensão da política cearense. Vocês receberam no Drive, né, o texto que o Cleiton mandou, né, dele, mas existe toda uma bibliografia, e principalmente do grupo ligado ao Le Pen, né? Tem todos esses textos anteriores que o Cleiton falou, né? De muita gente das ciências sociais. Eu acho que é importante também, gente, ler sobre o período do Tasso, sabe? Foi um período, de fato, muito importante para uma série de coisas que a gente está vivenciando hoje, para o resultado de uma série de políticas exitosas, inclusive. Há uma ideia, inclusive, das pessoas, porque não gostam do Tasso, né, de querer desmerecer, de alguma forma, esse período, e foi um período, de fato, muito importante para o Ceará. Eu acho que vale a pena ler e estudar sobre, né, com todos os prós e contras que esse período teve, certo? E toda essa ascensão aí do grupo dos Ferreira Gomes e desses atores políticos. Então, tanto os trabalhos do grupo, agora eu vou dizer, vinculado à Rejane, né, que é basicamente o grupo do Le Pen, certo? Como também, acho que na UES, por exemplo, textos do Horácio Frota e de pessoas do mestrado da pós-graduação em Sociologia, em Políticas Públicas, o Jorge, que teve uma importância aí na nossa formação, e tem vários textos também escritos sobre, né? Então, assim, muita gente interessante para se ler. Eu acho que vale a pena, de fato, ler muito sobre o Ceará. Tem muita coisa interessante para a gente ver, gente. Bom, sobre as sobras aí tem a tese do Cleiton, né, que está no repositório da UFC. Procurem no repositório da UFC, que vocês vão encontrar muita coisa. Todas as dissertações e teses, desde o início dos anos 2000 para cá, estão lá no repositório, então vocês podem procurar também, gente. Bom, sobre as sobras. Eu tenho aqui um gráficozinho que eu tinha montado para uma disciplina aí, falando das sobras. Se vocês quiserem, eu posso até compartilhar, porque fica mais visualizando, talvez fique mais fácil de entender. Deixa eu... Rapidinho. Peraí.
Aí vocês me avisem se estão vendo, porque às vezes ele não Ainda abre. não. Peraí, tá carregando. O computador tá um pouco lento. Ai, meu Deus. Aí não deu certo. Apareceu? Não, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Agora apareceu? Deu certo? Pronto, tá abrindo. Pronto. Ó, aqui foram as eleições proporcionais para deputado estadual no Ceará, nas eleições de 2018. Então, por isso que ainda tinha coligações. Então, por isso vocês estão vendo aqui muitos partidos. Né? Então, os deputados estaduais desses partidos coligados, enfim. Deixa eu só olhar qual era o coeficiente. Pronto, coeficiente de votos, ou seja, para um partido conseguir uma cadeira, ele tinha que, né, uma coligação conseguir uma cadeira, ele teria que atingir no mínimo 208.842 votos. E aí, quando a gente vai para a soma, né, da quantidade de votos de cada coligação, a gente faz essa divisão dos votos válidos da coligação pelo coeficiente, e esse aqui foi a quantidade de cadeiras que a coligação conseguiu pelo coeficiente partidário. Como é que é feito o cálculo das sobras? Nesse caso, sobraram 4 cadeiras, né, que iam ser distribuídas por esses partidos. O que é que se faz? Pega o coeficiente partidário, a quantidade de cadeiras que o partido conseguiu pelo coeficiente partidário, soma 1, e o número dos votos válidos é dividido por esse novo número aqui, ó. Então, todo mundo que conseguiu cadeira ou não, porque o PSL aqui não conseguiu cadeira, por exemplo, aí você soma 1, né, para fazer um novo cálculo, como se fosse um novo coeficiente. Aí você divide o número de votos válidos por esse novo coeficiente aqui. E aí deu essa quantidade. Aí você vai ver qual foi o partido, a coligação, que conseguiu mais votos. Então, no caso, foi o primeiro aqui, ó. Então, ele fica agora com 7 cadeiras, mas para o novo cálculo de sobras, você soma mais 1. Então, é como se ele fosse para 8. Aí, você divide o número dos votos válidos do partido por 8 e deu esse valor. Os outros se repetem. E aí, mais uma vez, você olha qual foi o partido que conseguiu, a coligação que conseguiu mais votos, né? E aí, no caso, foi a coligação do PT. Então, o PT acaba somando mais um aqui, vai para 6 cadeiras, então você soma mais 1, e aí fica 7, né, como se fosse esse coeficientezinho novo, divide o número dos votos válidos da coligação por 7, e dá esse número aqui. E você faz mais, repete os outros, porque os outros, enfim, não conseguiram, né, nessa nova sobra, e aí você vê qual foi o partido que atingiu o maior número de votos por essa terceira sobra. E aí você vai fazendo isso até esgotar. Eu não sei se deu para entender, gente. Não sei se eu fui muito didática. Mas é simples de fazer as sobras. É só entender o processo, como é que o processo se dá. Você pega o número de cadeiras que o partido conseguiu, soma 1, e aí você divide esse númerozinho pela quantidade total dos votos válidos. Faz isso com todos os partidos. E aí você vai ver qual é o partido que atingiu o maior número de votos. Aí você vai fazendo cada sobra que você for contabilizando, você faz o mesmo cálculo para todo mundo. Ok. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns livros sobre a política cearense, sobre a questão das campanhas eleitorais. A produção da política em campanhas eleitorais era sobre as eleições de 2000. Esse da Linda Gondim, Clientelismo e Modernidade das Políticas Públicas, os governos das mudanças no Ceará. Esse aqui a gente tem para vender no Lepé, que é bem baratinho, Continuidade e Rupturas da Política Cearense. Esse E esse é muito bom, viu? É, muito bom. Tem texto da
Auxiliadora Lemen, do César, da Iris, da Júlia Miranda, da Beatriz Herédia, certo? Então, assim, são alguns livros que falam sobre esse tempo. Mas lembrando, tem muita tese, muita dissertação também. Então, se vocês se interessam sobre a temática, certo? Tem trabalho do Jadá, do Valmir, do Josênio, da Iris, da Rejane, da Linda, da Auxiliadora Lemen, certo? Então, assim, estou falando só de quem foram nossas professoras, né? Que produziram muito sobre esse momento, na verdade, desde a década de 70, final da década de 70, os movimentos sociais, certo? Novos nomes em cena, a eleição da Maria Luísa, aí o governo das mudanças, certo? Então, assim, nós temos uma grande produção no Departamento de Ciências Sociais sobre a política cearense. Que bom que tem essa nova geração aí produzindo também sobre a política cearense na contemporaneidade, certo? Bom, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Diga, Paulo. Pode falar, Paulo, sobre essa divisão do PT dentro do Ceará. A divisão quem é? Luiziane versus Milo? É essa? Quantos grupos são, na verdade? Vixe! Quais são os nomes? Do Tem PT. Quem souber, morre. Vários. Tem alguns, Tem uma divisão importante do PT entre o grupo que é mais próximo a uma aliança com os Ferreira Gomes e são próximos ao governador Camilo Santana. E aí você tem alguns deputados estaduais, né? E tem um grupo que é mais próximo a Luiziane, que é mais próximo Guimarães, que tem uma visão de uma maior autonomia, né? Uma ideia de que o PT deve buscar uma identificação desligada dos Ferreira Gomes. Então, esse debate, ele é muito forte, ele foi muito forte agora nas eleições de 2020, né? Porque você tinha um grupo trabalhando com a tese da candidatura da Luiziane e outro grupo que não. Disse, olha, vamos marchar juntos com o candidato do governador. Então, mas assim, esses não são só os... Isso aqui eu estou falando de dois polos dentro do PT. Agora, se você falar de grupos, aí você tem vários grupos aqui no Ceará, nacional, e já me falaram que dentro de um grupo você tem subgrupos, aí é um negócio complicado. Essa seara aí, eu não entro, não. É porque já tem as divisões que o próprio PT tem, né? Assim, já tem as correntes, faz parte da lógica do partido, né? Da história do partido, essa questão das tendências, né? Isso. E torna um debate rico, né? Assim, uma coisa interessante. Sim. O PT, por mais que se critique a movimentação do PT, mas é um partido vivo, né? Assim, no sentido de você tem as pessoas pensando o partido e discutindo. Algumas vozes acabam tendo mais poder de decisão do que outras, acabam silenciando outras, mas é um partido vivo. Você encontra uma democracia dentro do PT, um espaço de debate interessante. Em 2012, eu acho, eu fiz uma pesquisa sobre os partidos políticos no Ceará. Na verdade, era a pesquisa nas eleições e a gente tinha que entrevistar os dirigentes partidários. E foi muito interessante, porque assim, a gente tem uma dimensão do partido
como aquela coisa orgânica, organizada e tal. Tinha alguns que nem sede direito tinham, né? Então, assim, tinha uns que era tão de aluguel que até o lugar que se dizia a sede não era a sede. E o PT, por exemplo, desses partidos, é um partido que você vê ali realmente acontecer, né? Então, assim, com todas as críticas que se possa ter realmente, mas é um partido que tem uma estrutura, tem uma história, tem uma dinâmica, tem um cotidiano próprio mesmo, que muitos outros partidos também não têm, né? Aí você imagina isso, eu estava falando eu nunca publiquei, na verdade, porque era uma pesquisa que a gente fazia parte de um consórcio, a gente ainda vai publicar mais sobre isso, eu e a Iris, de um consórcio para pesquisar as candidaturas de mulheres, era para a gente ver também como é que se dava essa questão das candidaturas de mulheres em cada partido. E aí depois eu fiz um só sobre o segmento de mulheres em cada partido, sabe? Foi muito interessante, mas até hoje eu só publiquei os relatórios de pesquisa para o PIBIC, sabe? Ainda é um monte de coisa que ainda está aí para eu publicar aí para o resto da vida. Mas foi bem interessante, porque você desmistifica muito essa ideia dos partidos, né, do executivo, do partido, da dinâmica dos eventos. Muitos não têm nada disso. E isso eu estou falando de partidos, era o partido estadual, né, que fica aqui em Fortaleza, as sedes e tal. Você imagina, então, como é que são nos interiores, né? Aí, de fato, você vai ver desses 30 e tantos que a gente tem, pouquíssimos realmente existirem de fato, porque é isso que vocês falaram. São os grupos, são as pessoas, né? Os partidos são, muitas vezes, meros detalhes aí, né, em alguns desses lugares mesmo, né? Bom, então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença, Monalisa. Muito obrigada, Cleiton, mais uma vez. No próximo encontro, a gente vai estar discutindo a política e as redes sociais e nas redes sociais, certo? Será o nosso penúltimo encontro, né, desse curso, que eu acho que está sendo muito interessante, acho que com muito aprendizado para todo mundo, né? Muito obrigada pela presença de vocês hoje, certo? E que vocês procurem mais coisas mesmo para ler sobre a política cearense, que é muito empolgante de fato. E agora vocês que estão no interior, por exemplo, vão entrar em contato com novos prefeitos, né? Vamos ver aí como é que eles vão agir aí no momento ainda de pandemia também, recebendo municípios que têm problemas aí estruturais, muitos deles, né, acrescidos, né, de tudo que diz respeito à pandemia e as consequências nefastas também, com orçamentos menores, né, com o governo federal que só atrapalha, certo? Então, acompanha aí um pouco também sobre esses novos governantes que estão postos, que vão estar empossados a partir de 1º de janeiro. Todos os nossos encontros estão na página do LEPEC, esse aqui também vai estar, certo? Quem não pôde assistir, quem chegou atrasado, assiste, que é muito interessante, foi muito interessante. Pois então, gente, muito obrigada. Até daqui a 15 dias, gente. Bom, eu agradeço. Tchau. Grata pelo convite, foi um prazer.